E aí, pessoal, seja bem-vindo aqui ao novo quadro da TV Comep, o quadro Tome Nota. E qual que é o objetivo? Nós estudarmos juntos a revista Ensinando as Nações Jovem. Esse trimestre, o tema é sexualidade. Nós sabemos que há muitas dúvidas, nós sabemos que há aí alguns tabus a serem quebrados, né? Então, para isso, nós preparamos aqui um time de convidados para falar um pouco com vocês a respeito. E também o autor da primeira lição está aqui com a gente, tá bom? Então, apresentando para vocês os nossos convidados, né? E passando a palavra para eles aí se cumprimentarem vocês também, né? Está aqui o presbítero Hermindo, que é o autor da primeira lição. Né? Pode falar, Hermindo. Olá, pessoal. A paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Nós vamos aprender muitas coisas importantes hoje. Está com a gente também o diácono Pedro Henrique, um dos vice-líderes da Rede Morada. Tá? Paz do Senhor, gente. Vai ser muito bom a gente poder ter esse novo espaço aí para discutir esses assuntos, né? E aprendermos mais uns com os outros. Está com a gente também o diácono Natanael. E aí, tudo bem, galera? Muito bom estar aqui com vocês e eu tenho certeza que vai ser um momento, né, de muito aprendizado aí com vocês. E a pastora Rafaela representando aí o corpo feminino da Rede Morada. Paz do Senhor a cada um de vocês, que privilégio poder estar aqui e eu tenho certeza que será uma bênção. Gente, não sei se você tem a revista, caso você não tenha a revista, você pode procurar a Livraria 4Sim, né, ou no telefone 6233158800 e se informar a respeito, tá bom? O material foi muito bem elaborado e a lição que abre a nossa revista foi escrito pelo editor da Rede Morada, né, o nosso amigo Hermindo, e o título da lição, que é o título que você está vendo no vídeo aqui, Por que é necessário falar sobre sexualidade na igreja? E indo direto ao assunto, né, eu já queria trazer, então, a primeira questão aqui para a nossa discussão. Né? Hermindo, com que frequência o tema sexualidade tem sido abordado na igreja, no seu convívio, na sua opinião? Tem sido abordado de maneira bem escassa, né? Eu tenho notado que existe, até os dias de hoje, certa dificuldade em falar sobre sexualidade na igreja. Nós saímos de um período em que não se falava de forma alguma no assunto, passamos para um período em que a sexualidade está muito mais aflorada, mas, ao mesmo tempo, nós temos poucas discussões. Eu tenho vivenciado, eu tenho percebido poucas discussões sobre o assunto, né? Então, é importante e é justamente por conta disso que nós trouxemos essa revista, tivemos essa ideia de trabalhar a temática para trazer muitas discussões a respeito da sexualidade para os jovens do Ministério de Anápolis. Pensando nessa perspectiva, né, eu até passo a pergunta aí a um dos demais convidados que queira responder. Vocês acham que o público-alvo sobre o tema sexualidade na igreja hoje é os jovens ou os jovens estão ficando de fora? Qual que é a opinião de vocês a esse respeito? Eu só queria agregar em relação àquilo que o Hermínio falou, porque justamente é uma dúvida minha, eu creio que é da maioria dos jovens, né? Por que esse assunto hoje, sexualidade, nos tempos em que nós vivemos? É claro que se a gente for pensar no paradigma de tantos problemas que hoje nós temos na igreja em relação, né, às próprias fragilidades, em relação ao pecado, eu queria saber por que esse tema hoje, ainda mais nos dias em que nós vivemos, século XXI, por que ele não é tão falado assim? E eu penso assim, Rafaela, também, tentando interagir um pouco aqui, o seguinte, será que a culpa também não é nossa, como líderes, pastores de jovens? Né? Por que eu digo isso? Ainda tomando gancho na pergunta que eu acabei de fazer. A gente vê que fala-se sobre sexualidade, mas parece que os casais são o principal alvo. Mas e os que ainda não casaram? Né? O que você acha sobre isso, Pedro?
realmente a maior parte do assunto, né, quando é tratado na igreja, são nos encontros de casais. Para casais e nem num contexto de igreja geral, é num contexto restrito. E hoje a gente vê que, principalmente, não sei se eu posso dizer que é a maior causa, mas é uma das maiores causas de queda, de pecado, de afastamento, de todas essas questões assim dentro da vida cristã. E principalmente o jovem, que a gente pode dizer que é o que está mais assim vulnerável a esse tipo de situação, né? Essa tentação, ela pega de forma mais geral, né? Tem mais aspectos que envolvem o jovem, e por isso que a gente precisa muito e urgente tratar disso com os jovens. Natanael, você gostaria de contribuir também aí com a sua opinião sobre isso? Sim, sim, concordando até com o que o Pedro falou, né? Realmente esse é um assunto que vem sendo tratado muito no meio dos casais, né? Em encontros de casais, em palestras para casais, mas para o jovem, por exemplo, como nós estamos com essa proposta, né? A revista dos jovens, para a sala da Escola Dominical dos Jovens, é algo que quase não é tratado, quase não é falado, né? E acho que não somente na igreja, isso é uma coisa que vem às vezes até de casa, né? Muitas das vezes não é algo que não é falado em casa, não é conversado em casa, e aí cria-se todo esse tabu com relação à sexualidade, né? Então, realmente é algo que não vem sendo muito discutido, mesmo nos dias de hoje, para os jovens, né? Na igreja, nas salas dos jovens, realmente é algo que está meio que restrito a casais mesmo. E pensando na perspectiva didática, né? Vamos pensar nesse sentido. Eu lembro lá quando eu estava lá na minha 7ª série, né? Aí quando a gente abriu o livro de ciências, biologia, eu nem lembro mais, quando os alunos, os adolescentes se deparavam com aquelas figuras, né, de genitália, quando se deparavam com aquelas figuras ali do órgão sexual masculino e feminino, já dava aquele bafafá, né? Isso, né? Eu fico imaginando, né, como seria a abordagem disso na igreja. Por quê? Porque alguns professores da escola dominical falam assim, como é que eu vou falar sobre isso na sala? Eu não tenho coragem, eu vou ter vergonha. Enfim, né? A gente entende que essa revista, a revista Sexualidade, ela vai ser um desafio para muitos professores, alguns inexperientes, alguns já com uma grande bagagem, né? E nessa perspectiva, Hermindo, você como professor da escola dominical, que conselhos você daria ao professor que vai abordar o tema sexualidade na sala da escola bíblica dominical? Existem alguns pontos, né, que nós podemos observar, e o professor ele tem por objetivo ensinar, mostrar, trabalhar essa temática e fazer com que o aluno compreenda da melhor maneira possível, né? Para isso, o professor, primeiro, ele tem que se despir de alguns preconceitos. Eu acredito que esse é o primeiro ponto. Como nós temos falado aqui, há uma dificuldade em falar sobre a sexualidade. E por isso, quem será o mediador é justamente o professor. Então, o professor ele vai ser essa pessoa responsável por não somente levar a temática até os alunos, como também por favorecer um debate. Então, primeiro ponto, se despir de alguns preconceitos, buscar também a leitura sobre o assunto. Então, já inicia com a leitura da revista e, se necessário, também busque informações em sites, também em alguns livros que tratam sobre a temática, porque, com toda certeza, muitas dúvidas surgirão. Isso eu já tenho que deixar aqui dito a vocês que haverá muitas perguntas, né? Muitos jovens vão perguntar, porque existe uma curiosidade. Todas as vezes que nós falamos sobre sexualidade, primeiro existe aquele momento assim de necessidade de quebra de gelo, né? Há uma dificuldade em se falar sobre o assunto, mas depois a curiosidade vem à tona e o professor precisará responder às perguntas que forem feitas. Então, primeiro, deve-se despir do preconceito e também buscar auxílio tanto no material, na nossa revista, como em livros e outros
outras fontes, né, de informações. E, se precisar também, vocês podem ter contato comigo, né, eu que fui o autor dessa lição, e também com os demais autores. Não tenham vergonha de buscar essa ajuda, tá bom? Porque com toda certeza será um desafio, como o Eberson disse, mas nós acreditamos que vai ser uma bênção, vai ajudar bastante nossos jovens. Isso aí, vamos lembrar então de deixar o Instagram e o e-mail do Hermindo aqui na descrição do vídeo, beleza? Ô, Natanael, você acha que o professor casado ele vai ter alguma vantagem assim, por ser casado? Eu acho que sim, até porque provavelmente ele já tenha obtido muitas informações, né, com relação à sexualidade como um todo. O casal, né, cristão, ele tem ali na preparação do casamento já muito auxílio com relação à sexualidade, né? Pelo menos eu, quando fui me casar, tive esse auxílio em curso de noivos e muitas coisas. Eu até trouxe aqui um dos livros que eu e minha esposa lemos quando fomos nos casar, que foi esse aqui, O Ato Conjugal, e é um livro muito esclarecedor, muito bom. Ganhei de presente quando nós estávamos na preparação do casamento aí dos meus pastores, e foi algo assim muito bom. Então nós tivemos essa preparação, esse ensino, né, com relação à sexualidade. Então eu acho que para o professor casado ele vai ter sim alguma facilidade de tratar alguns dos assuntos que estão na revista, né? Dei ali uma breve olhada em algumas das lições e vai trazer sim alguma ajuda, né? Então já tem uma bagagenzinha ali. Mas, como o Hermindo falou, né, tanto para o professor casado, solteiro, ele deve buscar aí um auxílio, né, um estudo, e a questão também de, como o Hermindo falou, né, de se despir mesmo, de não ter vergonha, de não ter essas questões mesmo para tratar dos assuntos que vêm pela frente aí nessa revista. Tá. Rafaela, você acha que para a mulher, você acha que vai ter algum obstáculo a mais ou a menos nessa temática? Por que eu digo isso? Porque sempre que vai falar sobre pornografia, por exemplo, os homens são crucificados, né? Parece que só homem que vê pornografia, por exemplo, né? E quando vai falar, por exemplo, de abuso sexual, também leva para o lado do homem agressor, mulher vítima, como se também não houvesse o oposto. Você acha que também vai ter algum obstáculo, alguma barreira para a mulher falar a respeito de sexualidade? Pelo contrário, eu acho que dependendo até mesmo da temática que a gente vai ter na nossa lição aqui para demonstrar, se possível, o casal, né, poder dar essa aula justamente para ter tanto o homem como uma figura responsável ali naquele momento, e a mulher também, justamente para poder representar, falar da maneira que a própria mulher consegue entender, né? Então, eu acho que essa relação do homem e da mulher falando da sexualidade, eu creio que vai ser algo muito importante e fantástico, tanto para a figura masculina quanto para a figura feminina. Nossa, gostei da ideia, hein? Hashtag fica a dica, tá? Você que é casado ou casada, né? Chame o cônjuge para participar da aula, né? Que aí, quando você ficar vermelho, ele assume, e assim, etc, né? Então, chama o cônjuge que vai dar tudo certo, tá bom? Mas, e no caso dos solteiros, Pedro? Você acha que fica mais difícil? Você acha que não seria viável? Qual que é a sua opinião a respeito? Se o líder, né, o professor, tivesse abertura com a sala, com os alunos, tivesse essa intimidade, essa liberdade, pode ser até uma questão de um facilitador, né? Porque o solteiro ele está ali vivendo naquele momento, vivendo na pele boa parte dos assuntos que estão sendo tratados aqui. Então, eu acredito que existindo essa liberdade, existindo essa tranquilidade de tratar o assunto, né, de abordar tudo que tiver aqui para ser abordado, o ser solteiro não é uma dificuldade, não. Ah, legal. A gente falou na perspectiva do professor. Agora vamos pensar na perspectiva do aluno, né? Hermindo, como a gente vai atrair os alunos ou como a gente vai trazer interesse para eles? Qual deve ser a postura do aluno também diante da lição, né? É claro que a gente entende que tem que ter um mínimo de maturidade para lidar com o assunto, mas qual deve ser a postura do aluno ao ouvir, ao aprender sobre sexualidade?
Primeiro, o aluno precisa entender que a sexualidade é algo inerente ao ser humano. Então, as pessoas, elas costumam ter relações sexuais, né? E no caso do jovem cristão, isso deve acontecer após o casamento, obviamente, né? Mas já tem que ter uma noção que a sexualidade faz parte da constituição humana. Então, já vai para a aula com essa ideia de que as pessoas, com raríssimas exceções, elas terão relações sexuais ao longo de sua vida. E deve ir até a aula com muito interesse, muito desejo mesmo de aprender sobre tudo que pode ser apresentado, tudo que pode ser ensinado aí pelos professores. E eu acho que fica essa dica, inclusive com o nome do nosso quadro, né? Tem que tomar nota, tem que anotar tudo que tiver de dúvida. Algo que é interessante também para o aluno é fazer uma leitura prévia. Eu acho que em todas as lições tem que acontecer isso. Faz-se primeiro uma leitura prévia da lição para ir até a aula com as dúvidas, né? E poder tirar as dúvidas ali durante esse período. É muito ruim quando acontece o contrário. Eu já notei, já aconteceu comigo, enquanto professor, de eu estar ministrando uma aula e a pessoa estar lendo a lição durante minha aula. Isso não é legal, isso não é interessante, isso não é viável. Quando nós estamos em uma aula, nós estamos ali para participar da aula e não para ler o material. Então, o aluno ele já deve ir com alguns apontamentos, com algumas questões, para poder tirar essas dúvidas com os professores. Concordo. Então, olha só, aluno, leia a lição, assista o Tome Nota toda sexta-feira e já vai armado para a aula domingo, tá? Então, se o seu professor estiver enrolando lá, fala assim, professor, não sei se você está sabendo, mas agora está tendo vídeo de preparação, tá bom? Então, assiste lá. Tá? Alguém quer contribuir com algum comentário aí, o que o Hermindo abordou? É o que a gente tem que entender, tanto alunos como professores, é que nós estamos tratando um tema bíblico, né? Nós não estamos tratando uma coisa, né, pegada de qualquer forma, não, um tema bíblico. Quando Deus fez o homem ali, a primeira coisa que Deus falou para ele foi sede fecundos, é a primeira palavra. Então já começou por aí, é um tema bíblico, está na Bíblia toda, nós vamos entender qual é a vontade de Deus para a vida sexual da pessoa que serve a Ele, que ama a Ele. Então é isso que a gente tem que entender. Nós estamos tratando algo que Deus realmente deseja para o ser humano. Verdade. Acho que além da curiosidade, né, porque esse tema eu acho que ele traz muita curiosidade, principalmente para a parte jovem, é a gente querer realmente buscar essa bagagem espiritual, né? É o que o próprio Pedro disse mesmo. Então, aí eu pergunto, né? A pergunta é livre, quem quiser responder aí fica à vontade, senão eu vou direcionar, né? Eu estou aqui para isso. O jovem cristão, né, num cenário geral, vamos imaginar o cenário em que nós estamos inseridos, né? A Assembleia de Deus, né, de Anápolis, ou outra igreja também, que a gente tem algum convívio. Vocês acham que o jovem cristão está preparado biblicamente para falar sobre sexualidade, para ouvir sobre sexualidade? Por que eu digo isso? Porque na faculdade, na escola, estão sendo bombardeados, né? Na próxima lição nós falaremos um pouco sobre os termos, mas, enfim, será que hoje o jovem cristão está minimamente preparado para falar e ouvir sobre isso? Eu penso, Eberson, que até existe um conhecimento, né, mas é um conhecimento bem raso. Em algumas situações, talvez, as pessoas esses jovens já conseguiram aprofundar um pouco. Mas, por exemplo, só se sabe que masturbar é pecado. Ponto. Mas por que é pecado? O que constitui o pecado da masturbação? Então, às vezes, não se tem muito a noção do porquê que aquilo é pecado. Eu acho que o jovem precisa buscar esse conhecimento e é isso que a gente quer propor aqui, né, durante toda essa revista.
é trazer esclarecimento a respeito do porquê. Por que falar sobre sexualidade é importante, é necessário, né? É justamente porque muitas vezes os jovens ainda não estão tão preparados para assumir essa posição de ser sexuado e ser cristão, né? Parece que as coisas são totalmente aversas, né? Não pode haver ali uma ligação, mas não é isso que a gente tem que compreender. Nós precisamos buscar as informações e sanar todas as dúvidas. Legal, legal. Ô, Natanael, você concorda com o Hermindo? Concordo, sim. Eu acho que essa questão de realmente estar preparado, talvez o jovem realmente não esteja tão preparado assim como poderia, como deveria, né? Mas essa revista, ela está aí para isso, né? Para a gente esclarecer todas as dúvidas com relação a muitos assuntos, né? Que estão relacionados aí à sexualidade e que o jovem, né? Que ele esteja realmente aberto a aprender, que ele esteja interessado a aprender sobre esse assunto, sobre a sexualidade, porque é algo muito importante, né? Ter esse aprendizado, ter esses ensinamentos aí para o jovem, né? Então, que ele realmente esteja aberto para aprender e estar, sim, realmente preparado para todas essas questões sexuais. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Não? Hoje, eu acho assim, eu vejo que falar sobre isso na igreja, na verdade, é correr atrás de uma dívida histórica que a gente tem, né? De tanto tempo sem abordar claramente esse assunto. Porque a gente traz muita carga de tradição, por exemplo, que já foi ensinado que sexo é unicamente para procriação, né? Então, tudo isso, enquanto, claro que estou falando no contexto geral, tem exceções, mas enquanto a igreja fugiu desse assunto, o mundo trata disso dia a dia e foca principalmente nos jovens e talvez até hoje querendo direcionar para crianças esse tipo de assunto. Então, nós temos que, na verdade, correr atrás de um tempo que a gente perdeu em ensinar claramente para os nossos jovens, que hoje a maioria tem só um conjunto de regras do que pode e o que não pode, mas, como o Hermindo disse, sem uma base bíblica, sem saber o porquê, sem saber de onde tirou o fundamento para tudo isso, e entender que tudo isso é parte da vontade de Deus para a vida da gente. Isso é verdade. Muito bem abordado, viu, Pedro? Ô, Rafaela, olha só. Nessa revista, para quem não sabe, a gente vai falar sobre pornografia, masturbação, abuso sexual, homossexualidade, namoro, casamento, adultério, muitas outras coisas, né, que nós falaremos ao longo de 13 semanas. Desses assuntos, qual que você acha que seria o mais delicado? Qual que você acha que fala assim, quem for dar essa aula aí vai ter que estudar bastante, vai ter que pisar em ovos, enfim. Qual que seria o assunto mais delicado, na sua opinião? Pensando nos nossos dias, eu acho que a parte de homofobia, da parte relacionada a gêneros, ela vai ser um pouco mais complicada, né? E vai exigir, é claro, do professor e até mesmo do aluno um conhecimento, tanto para perguntar quanto para responder, porque tudo hoje, dependendo da forma que você for falar, é escândalo, né? Então, eu acho que essa parte, hoje, no momento em que nós vivemos, pode ser algo muito delicado, com bastante fragilidades a serem realmente colocadas em prática ali naquele momento da aula. E Hermindo, e você? Qual que você acha que vai ser a lição assim? Eita, essa eu não queria estar na pele do professor. Eu penso que a lição sobre abuso sexual. Eu acho que essa vai ser muito delicada, justamente por existirem tantos casos, né? Existirem tantos casos, não somente no meio evangélico, mas, quer dizer, não somente no meio secular, mas também no meio evangélico. Eu acho que haverá uma dificuldade, exigirá aí uma delicadeza e, principalmente, caso surja, inclusive, alguém que tenha sofrido um abuso, essa pessoa precisará de acompanhamento, né? Então, eu acho que pode despertar aí algum trauma passado e isso vai exigir do professor não somente
um conhecimento bíblico, mas também uma noção a respeito desse problema, né? Nesse caso, por exemplo, seria muito interessante se nós tivéssemos professores que já tiveram certo conhecimento sobre o assunto, por exemplo, psicólogos, né, pessoas que já estão formadas na área, porque isso seria já uma possibilidade, inclusive, de identificar alguns problemas, né? A título de testemunho, né, poucas pessoas sabem, né, de onde saiu a ideia de fazer uma revista sobre sexualidade. Outra denominação tem uma revista com essa mesma temática, e um amigo meu, pastor, compartilhou comigo que ele, usando essa revista na igreja dele, né, então um dia ele foi falar sobre abuso sexual. Ao fim da lição, ele identificou, então, vários casos, vários jovens e adolescentes da igreja dele que havia passado por isso e que não tinha conversado com ninguém a respeito, não tinha buscado nenhuma ajuda sobre esse assunto. Então, foi um start, aí, um insight, que nós entendemos que seria muito importante falar sobre temas atuais e importantes como esses, né? Pedro, na sua opinião, qual o assunto mais delicado? E os assuntos que envolvem, né, a questão de gênero, mesmo por ser um tema muito atual e delicado em relação a, hoje, aquilo que você pode falar e aquilo que você não pode falar, porque talvez será entendido de forma diferente, né? A forma de falar as coisas, a gente vai ter que ter muita cautela nisso. E também imagino que as lições envolvendo pornografia e masturbação também, por ser assim um assunto tão tabu dentro dos jovens, assim, não vai ser muito fácil de tratar, não. E talvez um dos mais comuns, né, infelizmente, né? Isso. Eu digo assim, uma das atitudes mais comuns entre os jovens, né? Sim, com certeza. Natanael, deixa eu te perguntar, a Bíblia fala sobre abuso sexual, masturbação, pornografia, porque isso parece coisa tão nova, a Bíblia fala disso? Então, sobre a questão de abuso sexual, temos casos, né, na Bíblia. Temos, por exemplo, o caso de Amnon e Tamar, né, que foi um caso de abuso sexual, e a Bíblia trata muito claramente disso. Sobre masturbação, não há algo assim bem específico, né, mas tem também aí algumas coisas que nós podemos tirar da palavra de Deus, porque nela a gente vai encontrar de tudo, né? Tudo que a gente precisa a gente vai encontrar na palavra de Deus. Então a gente tem sim auxílio na Bíblia para esses temas que nós vamos falar, né? Sobre o abuso sexual, sobre masturbação, sobre pornografia e todos os demais temas que nós vamos ter aí na revista, né? Então, a Bíblia, ela, como tem uma frase que diz, né? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, né? Então, nós temos sim auxílio e tudo que nós precisamos saber sobre esses temas também na palavra de Deus. Tá. Gente, nós já vamos encerrar por aqui, tá? Então, o que nós temos a dizer a você, aluna, a você, professor, é que nós temos aí assuntos importantíssimos e assuntos urgentes, assuntos atuais e que precisam ser abordados na igreja. Então, você está mais do que convidado a dar continuidade nos estudos, tanto aqui na TV Comep, como principalmente na sua igreja, na Escola Bíblica Dominical. Talvez a sua igreja não use essa revista, mas você pode usar. Então, indica aí ao seu pastor, ao seu líder, entre em contato conosco, que vai ser um prazer poder compartilhar esse material com vocês. Tá bom? Gente, alguém quer fazer alguma consideração final aí? Fique à vontade. Deixar claro para todos, né, que nós estamos disponíveis aí à disposição para ajudar, para tirar dúvida, para estar dando todo o apoio necessário aí. Algumas igrejas, a gente entende que alguns líderes não têm tanto acesso, assim, tanta liberdade de estar falando, então nós vamos construir isso, e essa revista vai ajudar a construir isso, e no final nós vamos ver um grande fruto que vai ser a proximidade, que vai ser essa liberdade que eu acredito que eu como líder vou passar a ter mais com os meus jovens e acredito também que vai acontecer isso com todos. E deixa eu só dar uma
atiçada aqui, então. Né? Eu tenho um sonho antigo de fazer uma conferência a nível de ministério sobre sexualidade. Né? Será que não seria em 2021 que isso aconteceria? Já pensou? Um fim de semana inteiro só falando sobre sexualidade, com especialistas na área, né? Eu acho que ia ser um marco, né? Hermindo, Pedro, Hermindo, Natan, Rafaela, pode, se quiser fazer considerações finais, fique à vontade agora, que a gente já vai concluir. Eu só queria dizer que estaremos orando por vocês, né? Porque nós dissemos aqui desde o início que é um desafio para nós, foi um desafio para os escritores, é um desafio para o professor, né? Para cada um de nós que também somos alunos, né? E saiba então que estaremos orando e intercedendo pela vida de cada um de vocês. Tá contigo, Natan? Eu queria dizer para o pessoal ficar ligado aí na TV Comep, né? Porque a gente está produzindo bastante conteúdo e dessa revista não vai ser diferente. Então, se o pessoal tiver alguma dúvida, como o Pedro falou também, entre em contato com a gente, fique ligado aí na TV Comep, porque a gente está tentando trazer informação, trazer conhecimento, e vai ser muito bom. E que o pessoal fique ligado com a gente aí e realmente estejam firmes, né, junto com o seu professor lá na escola bíblica, acompanhando essa revista, aprendendo, que vai ser uma bênção. Hermindo, para concluir. Eu quero somente fazer um apelo, né? A gente está no final de ano, já início de projeto de vida. Eu queria propor a todos vocês para acompanharem todas as lições deste trimestre, né? Eu acho que nós só temos a ganhar. Então, se for possível, se não houver nenhum impedimento, acompanhe todas as aulas. Acompanhe tanto o programa na TV Comep, como também vá à sua igreja, participe com os seus jovens, com seus amigos, e com toda certeza todos sairão ali muito melhores a respeito da sexualidade. Então é isso aí, olha só, você vai assistir a aula, você vai tirar a foto com seus coleguinhas, né, na sua sala, na sua casa, na sua classe, e vai marcar lá no Instagram, Comep Morada, e a gente vai repostar a sua foto, tá bom? Então é isso aí, vamos todo mundo participar da EBD. Agradeço aqui os nossos convidados. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.